Olá a todos, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, começando aqui mais uma série aí de primeiros passos, e vamos falar sobre uma linguagem de programação que está conquistando muitos adeptos aí no mundo, está cada vez mais sendo utilizada, que é a linguagem Python. Vamos lá, vamos iniciar. Muito bem. Então, estamos iniciando mais uma série aqui para o nosso blog. Temos algumas outras séries aí de primeiros passos que estão rolando. Na medida aí, durante as semanas, a gente vai postando novos posts, novos vídeos aí sobre em cada uma daquelas séries. E achamos interessante também dar início a mais uma aqui, referente à linguagem Python. E a linguagem Python é uma linguagem muito interessante. É uma linguagem que está sendo cada vez mais adotada aí por diversas áreas, diversos programadores, aí, diversas áreas. E ela é uma linguagem de programação bastante interessante, porque ela foi concebida para ser, de certa forma, fácil de aprendizagem, uma aprendizagem fácil, uma estrutura que também ficasse clara, que auxiliasse o programador, então que a sintaxe, quando você olhasse o programa fosse fácil de compreender. Isso é um dos grandes méritos aí da linguagem. E um outro grande mérito da linguagem é a possibilidade de utilização muito fácil de módulos, de bibliotecas. Então é uma linguagem que qualquer coisa que você fizer, qualquer função lá que você criar, pode já virar um módulo, uma biblioteca de uma maneira bastante simples e ser reutilizado. Então, esse também é um dos grandes focos da linguagem, a reutilização de código, a reutilização de soluções. Se você já criou uma solução, utilize ela diversas vezes, essa solução, para resolver vários problemas que demandem dessa mesma solução. Isso é um ponto aí bastante positivo. Essa linguagem de programação foi criada por esse holandês aqui, o Guido van Rossum. Já faz bastante tempo aí, a linguagem já tem algumas décadas aí de vida, já é uma linguagem já bastante madura, já bastante utilizada. Existem duas variações da linguagem. Então, se a gente vier aqui no site para baixar, python.org, tá? Python.org. O Python, para o pessoal não confundir a escrita, é PYTHON, né? Tem muita gente que coloca esse H aqui antes do Y aqui, mas não. O H é aqui, ó, entre o T e o O, tá? No nome da linguagem. Esse nome a gente associa muito àquela cobra, né? A Python, mas na verdade, quando o idealizador da linguagem de programação começou o projeto dessa linguagem, na verdade era uma homenagem àquele grupo de humor inglês lá, o Monty Python, tá? Então essa foi a verdadeira origem aí do nome da linguagem. E essa linguagem ela já vem aí com um processo de amadurecimento aí há bastante tempo, e existem duas versões. Uma versão que é a versão 2 do Python, que ainda muita gente utiliza aí para projetos. Ela tem um legado de bibliotecas, de uso, de plataformas aí que a adotam muito grande, então ainda muita gente utiliza. E tem a versão nova da linguagem, que é a versão 3. Tá bom? Então tem essas duas versões aí da linguagem Python. É uma linguagem que está muito em pauta hoje em dia aí, começando a entrar nesse mundo de sistemas embarcados. Ainda não é uma linguagem que dá para você programar qualquer microcontrolador. Ela é uma linguagem interpretada, tá? Então ela não é uma linguagem compilada. Então ela precisa ali de um interpretador, de uma ferramenta ali por trás que vai interpretar aquela linguagem, aqueles scripts que você escreveu. Então isso acaba demandando uma quantidade de memória por parte do dispositivo que vai executar aquele programa maior. Então, microcontroladores pequenos ainda não tem nenhuma plataforma para Python. Para microcontroladores de 32 bits já estão aparecendo algumas
algumas opções, algumas soluções para isso. Por exemplo, a plataforma Zerint é uma plataforma para desenvolvimento em Python para microcontroladores, tá? É um detalhe também muito interessante que vocês sempre vão ver em Python, a questão de ser multiplataforma. Isso também é um benefício muito grande da linguagem. E aqui, essa plataforma aqui de desenvolvimento tem versão gratuita, então não precisa pagar. Tem a versão paga, mas também tem a versão gratuita, que é bem interessante. E aqui já está trabalhando aí com bastante dispositivos, famílias de microcontroladores, geralmente microcontroladores de 32 bits, ARM, tá bom? Também os processadores que vêm embarcados em módulos como o Node MCU e assim por diante. Então já tem uma gama aí de dispositivos bastante interessante. Isso daqui é apenas uma das possibilidades. Tem o MicroPython também, tem algumas possibilidades aí já no mercado para desenvolvimento, mas ainda para microcontroladores com características de memória muito reduzidas, ainda não há nenhuma plataforma. Porém, quando você começa a pegar alguma plataforma embarcada mais poderosa, como por exemplo um processador de aplicação, aí, uma Raspberry, um BeagleBone, placas, né, soluções aí de processadores de aplicação com poder de processamento, de memória mais elevados, o Python passa a ser uma ferramenta muito interessante, muito importante, porque facilita toda a questão do desenvolvimento do projeto e agiliza também todo esse desenvolvimento do projeto. Tanto é que no nosso curso de Raspberry Pi, que inclusive já temos aí com a próxima turma aberta para os dias 19, 20 e 21 aí de junho, nós abordamos aqui a linguagem Python. Então, primeiro o professor fala da placa Raspberry, do hardware e assim por diante. Depois entra no Linux, né, que na distribuição Linux, existe uma distribuição Linux ali aplicada no Raspberry, então é necessário conhecer um pouco sobre o sistema operacional Linux, alguns comandos, o sistema de arquivos, que são coisas muito importantes que vão ser utilizadas ali para a criação de aplicações. Depois começa o estudo da linguagem Python, já criando aplicações, e a linguagem Python foi a linguagem escolhida justamente por isso, por facilitar todo o processo de aprendizado e conseguir utilizar bibliotecas, né, diversos fabricantes de dispositivos disponibilizam bibliotecas, tem bibliotecas muito poderosas também já para a parte gráfica, para a parte de internet, né, de trabalhar com acesso à internet, URLs, leituras, preenchimento de arquivos online e assim por diante. Então é uma linguagem extremamente essencial para esse tipo para aplicação nesses dispositivos. E depois, inclusive no final, a gente faz aplicações até com a internet das coisas. Então, a gente vê que a gama ali de bibliotecas de aplicações que tem para o Python é muito interessante, é muito grande. E isso ajuda muito no desenvolvimento do projeto. Mas mesmo não utilizando aí numa plataforma, se você quiser apenas estudar um pouquinho de Python, começar a aprender Python, que é o objetivo aqui dos nossos primeiros passos, o ideal é começar baixando, então, o Python. Em alguns sistemas operacionais o Python pode já vir instalado, por exemplo, em algumas distribuições Linux, provavelmente o Python já vai vir instalado, por exemplo, no Ubuntu já vai vir instalada a versão 2 do Python, mas, que vai ser a padrão, mas que está lá como padrão. Mas se você quiser usar a versão 3, você pode instalar a versão 3. Nos sistemas operacionais da Apple, eu não sei, mas se não me engano, acho que já vem também instalada a versão 2. E no Windows, não vem instalado, mas para instalar também é muito simples. Você pode vir aqui, né, vou baixar aqui a versão 3, que é a versão mais nova, versão recomendada para quem está começando os estudos. É interessante começar com a versão 3, embora, volto a repetir, tem muita coisa legada, bibliotecas para a versão 2, então dependendo do tipo de projeto que você vai estar trabalhando, muitas vezes você vai acabar tendo que utilizar a versão 2 ainda, da linguagem. Selecionar aqui para baixar.
colocar aqui para instalar. Vai instalar então. Então, o que que instala? Aqui quando a gente fala instalar a linguagem, o que que ele vai estar instalando? Ele vai estar instalando justamente esse interpretador, vamos dizer assim, esse framework que vai existir aí para executar os arquivos, os scripts que você for estudar, tá? Isso vai ficar incorporado aí ao seu computador. Inclusive no prompt de comando você vai conseguir chamar o interpretador Python, assim como, por exemplo, no Windows já vem o interpretador do C#, vai ficar alguma coisa muito similar a isso. Você pode chamar o interpretador do Python e trabalhar com ele, mexer com ele, já dar comandos ali. Isso é um outro benefício interessante da linguagem. Você pode dar comandos ali no próprio interpretador e isso facilita bastante ali o desenvolvimento, porque muitas vezes você quer fazer um teste, né? Quer testar ali um módulo, quer testar uma função, quer testar uma linha de código, ver se ela funciona, e a utilização desse prompt de comando acaba sendo bastante interessante. E é instalado também uma IDEzinha bem simples, que é a IDE Idle. Tá? Ela é bem simples mesmo, é para começar a estar desenvolvendo, mas quem depois gosta de IDEs mais sofisticadas, com mais recursos, existem diversas IDEs aí para você poder baixar, gratuitas, existem pagas também, que você pode utilizar para o desenvolvimento com Python. Uma IDE que o pessoal tem falado bastante, tem gostado bastante aí de utilizar, com bastante recursos, é essa daqui, o PyCharm da empresa JetBrains. Vou abrir aqui um pouquinho para mostrar para vocês, tá? PyCharm, PyCharm, tá? PyCharm. E você pode baixar. Então tem a versão gratuita, aqui é uma ideia bem legal, com sistema de debugger, tem também o console para você colocar ali os códigos e ele já e o interpretador executar os códigos ali imediatamente. Então é bem interessante. E um detalhe, embora a linguagem Python seja uma linguagem interpretada, então ela vai rodar aí em cima de um interpretador, ela também pode ser compilada. Então é uma linguagem que, dependendo do conhecimento que você tem, se você vai se conhecendo mais a fundo, você pode compilar os módulos dela e rodar módulos compilados também na linguagem. Existe essa possibilidade também, que geralmente é uma dúvida constante. O pessoal, mas o meu código sempre vai ficar ali exposto, aberto, qualquer um pode ver? Não, existe também formas, daí já vai precisar de um conhecimento mais avançado, um usuário mais avançado da linguagem, vai precisar conhecer a outra linguagem, por exemplo, o C, para compilar aqui para o Python, mas existe essa possibilidade sim de rodar bibliotecas compiladas. Deixa eu ver aqui se já está finalizando o processo. Mas essa ideia aqui também é bem legal, vale a pena baixar, quem não conhece, tá bom? E meu intuito aqui era mais, vamos mostrar enquanto está aqui, é o MicroPython também, MicroPython, que é outra iniciativa aqui também para desenvolvimento com Python para microcontroladores, tá bom? Também microcontroladores aqui já de 32 bits aí, com características um pouco mais robustas aí de memória, que é o que é necessário aí para esse tipo de desenvolvimento. Tá bom? Vou dar aqui um OK. Foi feita a instalação. Deixa eu ver aqui se aconteceu tudo certinho aqui. Provavelmente. Deveria ter instalado aqui.
Aqui, apareceu aqui. Só abrir aqui, só mostrar para vocês aqui. Então, aqui ó, é a ideiazinha que eu comentei com vocês, o idle. E aqui ele já tem o console, onde você consegue dar comandos da linguagem, né? Sei lá, por exemplo, pode fazer uma conta, por exemplo, 2 mais 5. Ele já te dá a resposta. Deixa eu aumentar aqui o só aumentar aqui para ficar mais visível para vocês e pode dar linhas de comando mesmo. Então, print, olá, mundo. Aqui nesse primeiro contato, o que eu queria mostrar para vocês mesmo era mais essa parte de baixar o software, instalar, tá? Já dar alguns primeiros comandos aqui no Python, que é para você já ir conhecendo aqui a IDE, saber como usa a IDE, mas o intuito aí nos próximos vídeos aí dessa série é mostrar pelo menos um pouquinho os primeiros passos. É lógico que sempre, como eu volto a repetir, aqui a série Os Primeiros Passos é, como o próprio nome diz, sempre dá os primeiros passos aí para o pessoal mesmo, né? Dar aquela visão geral, o pessoal conhecer, saber que existe, como começar, e daí o pessoal buscar as informações, os cursos necessários aí para complementar o estudo referente àquele determinado assunto. Mas a linguagem Python é uma linguagem muito importante. Então, eu estou vendo o pessoal utilizar tanto para áreas de computação mesmo, né, como a gente web, aplicativos, mas também muito para a área de engenharia. Então, sistemas para automatização de testes, então o pessoal fazendo scripts em Python, trabalhar com embarcados, igual eu falei, em sistemas mais poderosos, aí como Raspberry, BeagleBone, que tem esses processadores de aplicação aí mais robustos, mas também com microcontroladores, agora com a entrada desses projetos como o MicroPython e o Zerint, tá? E áreas mais acadêmicas, como, por exemplo, processamento de imagem, coisas matemáticas, tá? Até porque já tem muitas bibliotecas prontas para isso. Então, é uma linguagem muito usada, muito interessante, e como é uma linguagem de fácil aprendizado, vale muito a pena começar. Então, mesmo quem não conheça nada de linguagem de programação, vale muito a pena começar a estudar por essa linguagem, que é uma linguagem muito interessante. E lembrando sempre que tem os outros vídeos que a gente vai colocando lá no nosso canal do YouTube, por exemplo, dicas de leitura, e na dica de leitura na próxima que eu vou colocar lá é justamente de um livro de Python. Então vale a pena conhecer, dar uma olhada, é um livro bem interessante, principalmente para o pessoal que está começando aí na área de programação. Lembrando sempre, né, do nosso curso de Raspberry, então quem tem interesse, não deixe de participar, é um curso aí que as vagas sempre são preenchidas de maneira bastante rápida, então temos vagas ainda, a turma vai ser agora no mês de junho, vale a pena se inscrever aí, porque o conhecimento obtido vai ser muito importante aí para o seu desenvolvimento profissional aí, pessoal na área. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo aí de primeiros passos.